Olá, pessoal. Prazer em falar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. É muito prazer. Hoje é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui com vocês, então eu peço, né, de antemão desculpas, assim, se eventualmente tiver alguma falha, alguma palavra mal utilizada, porque eu confesso para vocês que eu estou um pouquinho nervoso, não é, diante do primeiro vídeo. Bom, mas o intuito desse canal é que nós possamos discutir um pouco sobre a cultura futebolística, pensar o futebol além das quatro linhas. Então, antes de iniciar propriamente o vídeo, de acordo com o assunto principal, que é envolvendo essa cultura futebolística, eu vou me apresentar para vocês. Então, como eu falei anteriormente, meu nome é Lucas, eu sou historiador de formação e minha profissão é professor de história. Eu sou professor de história da Universidade Estadual de Goiás, aqui da unidade de Itapuranga. Para começar esse vídeo, para o nosso primeiro vídeo, eu gostaria de falar um pouco das expectativas, né, que envolve os campeonatos estaduais, principalmente o Campeonato Paulista, porque acho que me chama muita atenção e eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo o porquê disso. É evidente, sim, para todas as pessoas que acompanham futebol desde a década de 80, 90, que os campeonatos estaduais não são mais os mesmos. O campeonato estadual já teve muita importância no futebol brasileiro ali na década de 80, década de 90, quando você tinha as equipes, não só paulistas, né, mas outras equipes com muito poder de competitividade com as equipes os times, né, das capitais, mas hoje isso não acontece. O futebol vem passando principalmente a partir dos anos 2000, um predomínio muito grande, né, das equipes das capitais diante das equipes interioranas. Então, se você pensar ali década de 80, década de 90, mesmo que os títulos ficassem mais com os times das capitais, mas era perceptível que o futebol do interior tinha mais condições de competir, uma competição de altíssimo nível, né? Então, na minha concepção, eu acredito que pelo fato das equipes interioranas perderam um pouco do seu prestígio futebolístico, os campeonatos estaduais também passaram a ter um valor menor. Então, o campeonato estadual, a partir dos anos 2000, e talvez nessa última década, ele se tornou algo protocolar e que atrapalha o futebol brasileiro. Lógico, tem ainda os grandes jogos, grandes histórias para serem contadas, finais inesquecíveis para quem ganha, para quem perde, um gol no último minuto, uma falha do goleiro, um impedimento mal marcado, enfim, são histórias que pertencem ao futebol e que ficam no futebol. Mas hoje o campeonato estadual, por exemplo, ele é muito longo e ele atrapalha muito a preparação das equipes, porque você tem um calendário com muitas partidas de futebol ao longo do ano, e quando chega ali final de temporada, o Campeonato Brasileiro principalmente, e agora com a mudança do calendário, também a Copa do Brasil, as equipes chegam com um desgaste físico muito grande, não é? Então é evidente que é necessário repensar o formato dos campeonatos estaduais, né? Não sei, talvez ter uma discussão dentro da literatura futebolística que tem discutido talvez a necessidade de até se acabar com os campeonatos estaduais ou criar um novo regulamento para esses campeonatos, né, como que as equipes grandes, principalmente das capitais, possam entrar numa determinada fase, não ficar aquele campeonato modorrento, aqueles jogos que não tem muita relevância para as grandes equipes. Então é algo a ser discutido. Acho que a discussão é muito válida, né, principalmente diante dessa nova configuração que tomou o campeonato estadual, melhor dizendo, né? Perdeu a relevância e se torna uma competição burocrática e que atrapalha a preparação das equipes. E nesse ano, principalmente, porque o Campeonato Brasileiro terminou agora nessa última quinta-feira, a Copa do Brasil vai ser disputada
nesse próximo domingo, e já começa os campeonatos estaduais, né? Então, o tempo de preparação das equipes não existiu. São jogos ininterruptos, assim. Então, evidentemente que isso vai ter muitas complicações, tanto assim, um futebol talvez ainda mais mal jogado, preparação física com muitas, né, fragilidades que pode acarretar em lesões dos jogadores e, enfim, outras questões assim que atrapalham já o futebol mal jogado que é jogado aqui no Brasil, né? Bom, mas esses campeonatos estaduais, e eu vou me ater ao Campeonato Paulista, ele me chama a atenção por uma série de fatores. Então, só para deixar aqui nítido a minha concepção sobre o campeonato estadual, eu acho que o campeonato estadual ele deveria modificar-se o formato deles, né? Com a inserção das equipes maiores, as equipes mais tradicionais, numa determinada fase, que essa fase preliminar ela fosse disputada pelas equipes né, que têm tradição, que têm o seu valor também, mas não são as grandes equipes do futebol nacional, né? Para que as grandes equipes pudessem ter um tempo maior de preparação e que o campeonato estadual pudesse se estender também para que as equipes menores não ficassem sem calendário. Então esse é um grande problema do futebol brasileiro, está centrado muito nisso também, porque as equipes, né, muitas das vezes interioranas, elas só têm o campeonato estadual para disputar. Então disputa o campeonato estadual em 3, né, um pouco mais de 3 meses, e depois não tem mais calendário. Então isso é inaceitável, né, para o futebol brasileiro. Essas equipes têm que ter calendário o ano todo, né, com competições para que possam disputar, para que possam os jogadores, né, não fiquem desempregados depois que terminam os campeonatos estaduais, porque essa é uma discussão muito válida de ser feita, né? A maioria dos jogadores brasileiros, eu lembro quando surgiu aquele movimento Bom Senso, do Bom Senso, liderado ali pelo Paulo André e outros jogadores também, eles apresentavam muitos esses dados, né? Que quando você vê os grandes jogadores de futebol profissional com salários muito significativos, mas não representam a totalidade, muito pelo contrário, representam uma pequena parcela da classe de jogadores de futebol, dessa classe trabalhadora representada pelos jogadores de futebol, que a maioria ali recebe um salário mínimo, 2 salários, 3 no máximo, né? Que é assim, é difícil para a pessoa conseguir sobreviver enquanto jogador de futebol com um salário tão baixo e um futebol tão instável, uma profissão tão instável, né? Bom, pessoal, e eu gostaria assim, de pensar um pouquinho o Campeonato Paulista, por que ele me chama a atenção, principalmente pela chegada de 2 treinadores ao futebol brasileiro, ao futebol paulista, especialmente que vão agora começar a iniciar seus trabalhos no Campeonato Paulista. O Ariel Holan, que o Santos contratou, acho que foi uma excelente contratação, né? Um treinador que vem de outra modalidade esportiva, não é? Que não necessariamente futebol, embora tenha já há alguns anos vem trabalhando com futebol e tem tido trabalhos importantes, mas é um treinador que veio do hóquei na grama, não é? Então é interessante observar isso, como que ele traz esses valores, esses ensinamentos de um esporte, né, que guarda todas as proporções, não dialoga muito com o futebol e traz também alguns ensinamentos desse esporte um pouco distante do futebol para dentro do futebol. Então, eu estou com uma expectativa grande do trabalho do Ariel Holan no Santos. O Santos tem uma capacidade de reinvenção muito grande mesmo, de fato, né? Então, esse ano de 2020, o Santos parecia numa turbulência sem fim, com muitos problemas administrativos, muitos problemas sociais também, né, com a contratação com a possível contratação do Robinho, que trouxe muito desgaste para o Santos e acho que trouxe uma mobilização efetiva da sociedade, né, para defender alguns valores que não são necessariamente valores moralistas, mas são valores de uma sociedade minimamente civilizada. Acho que o debate público foi importante, acho que a opinião pública teve um papel preponderante nesse sentido.
Então, assim, eu acho que o Ariel Holan vai encontrar uma equipe do Santos já com uma estrutura muito boa. O Santos conseguiu se reinventar, e isso tem que reconhecer também o trabalho do Cuca. Acho que o Cuca fez um trabalho muito interessante no Santos, de reconstrução mesmo, fato da equipe, né? Porque quando saiu o Sampaoli, veio o Josualdo, a expectativa era grande, e o Josualdo ele enfrentou ali o problema da pandemia, e depois teve, evidentemente, a falta de respeito, né, para com um treinador que ficou o período quando o futebol brasileiro ficou parado, ficou em Santos, não retornou a Portugal, e logo depois que o futebol foi retomado, o Josualdo acabou sendo demitido, né? E veio o Cuca, e o Cuca conseguiu fazer um campeonato brasileiro relativamente bom, diante da expectativa do Santos. Talvez até muitas pessoas pensavam que o Santos poderia disputar, não sei se a zona de rebaixamento, mas ficar talvez abaixo dos 10 primeiros colocados, né, na segunda parte da tabela. Isso não aconteceu. O Santos conseguiu garantir uma vaga na pré-Libertadores e chegou à final da Libertadores. Então, isso não pode ser entendido como uma questão sem nexo, ao acaso. Acho que tem um trabalho importante do Cuca aí, tem que ser observado. Então, minha expectativa é muito grande sobre o trabalho. Acho que ele pega, né, na minha concepção, ele pega uma estrutura com jogadores ali bastante interessantes que o Santos tem, jogadores jovens, de que podem se adaptar facilmente à filosofia de jogo do Ariel Holan. Mas depois vou ter um momento para pensar o Santos mais especificamente. Gostaria de, rapidamente aqui, de trazer um pouco da minha expectativa com relação ao São Paulo. A minha expectativa para o São Paulo é uma expectativa grande, assim, porque acho que trouxe um técnico que, de alguma forma, terá condições de manter a filosofia implementada pelo Fernando Diniz, que é uma filosofia que talvez não tenha trago resultados para o São Paulo, mas deixou uma ideia de jogo. E isso, na minha concepção, talvez seja muito mais importante do que propriamente títulos. Lógico, uma equipe grande igual o São Paulo, ela necessita de títulos, e principalmente está numa fila grande. Mas a ideia de jogo ela é fundamental para que você possa vir conquistar títulos diante de um processo, um trabalho a longo prazo, por exemplo. E no futebol brasileiro você não tem muito essa ideia de jogo, não tem muito uma filosofia definida. Um exemplo, acho que importante, é pensar o Flamengo, por exemplo. O Flamengo começou o ano passado, o ano de 2019, melhor dizendo, com o Abel Braga, que tem uma filosofia de jogo muito parecida com aquele futebol praticado ali na primeira década, né? Um jogo mais burocrático, um jogo como o pessoal hoje na literatura futebolística chama um futebol mais reativo, de contra-ataque. O Flamengo montando um time técnico de posse de bola, de controle de jogo, contratou um treinador que a filosofia dele, e agora no Inter demonstra isso também, não está muito relacionada com posse de bola, com controle do jogo, com futebol mais intenso, ofensivo, de você encurralar o adversário. Pelo contrário, os bons trabalhos que o Abel Braga fez no Fluminense, principalmente, e no Internacional também, né, multicampeão no Internacional, mas é um trabalho que os trabalhos anteriores não diferenciam muito desse que ele desenvolveu no Internacional, que é uma equipe muito física, muito competitiva, muito aguerrida e que prioriza, os contra-ataques. E para depois a vinda do Jorge Jesus, que era uma filosofia de jogo totalmente diferente. Então, estou querendo dizer que no futebol brasileiro, geralmente você não tem uma continuidade de uma ideia. Acho que há um vazio de ideia, de qual equipe eu quero construir, qual maneira de jogar eu quero construir dentro dessa equipe, respeitando, lógico, a tradição, as características históricas, culturais do time. Isso é muito importante, que é chamada identidade, a identidade que o clube tem com o seu torcedor, que faz com que o torcedor possa torcer para aquele time de acordo com seus valores, tradição e, evidentemente, com a maneira de jogar futebol.
Então, eu fico pensando um pouco sobre isso e acredito que a diretoria do São Paulo, apesar de ter mudado de diretoria, ela procurou manter minimamente uma filosofia ou uma ideia de jogo ao trazer o Crespo para ser o treinador da equipe nesse ano de 2021. Porque o Crespo, e aí não é uma análise, talvez nós poderíamos depois gravar um outro vídeo para pensar um pouco da característica do Crespo, não é? Enquanto treinador, no Defensa e Justiça, mas em linhas mais gerais, não é uma ruptura com o trabalho do Fernando Diniz, como nós acompanhamos agora nesses últimos jogos, que de vez em quando mantinha alguns valores ainda do Fernando Diniz, com uma triangulação, uma aproximação entre os jogadores, mas o São Paulo desses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e que conseguiu garantir a vaga direta na Libertadores, é o São Paulo muito diferente daquele comandado pelo Fernando Diniz. E aquela maneira de jogar futebol muito competitiva, muito aguerrida, que se apresentou nos últimos jogos, nos últimos anos do futebol brasileiro, o período de duração daquela maneira de jogar futebol é muito curta. Os resultados acontecem no primeiro momento, mas só naquele primeiro momento, né? Depois, as equipes adversárias conseguem identificar a maneira de jogar e como se só tem uma forma de jogar, e uma forma muito competitiva, aguerrida, os trabalhos não conseguem perdurar. Então, a minha expectativa com o Crespo ela é muito grande, porque é um treinador jovem, um treinador que mantém uma filosofia de jogo que não é igual, mas não é totalmente oposta àquela que o Fernando Diniz conseguiu implementar no São Paulo, e a ideia, acredito que permanece. Que ideia seria essa? Um futebol que prioriza a posse de bola, que prioriza a aproximação, que prioriza o triângulo ali entre os jogadores, porque era uma característica da equipe do Fernando Diniz. Você sempre tem um trio de jogadores muito próximo, trocando passes, dando opção. Então, eu acredito que o Crespo vai manter um pouco dessa estrutura, dessa filosofia. E vai ser mais fácil, talvez o trabalho dele, se a diretoria e a própria torcida der o tempo de adaptação, deu tempo de fazer os ajustes nessa filosofia que permanece, mas um treinador, por mais que ele tenha uma leitura de jogo parecida com o anterior, você tem as especificidades desse treinador. Então, se ele tiver um tempo de trabalho e não tiver aquela pressão que o São Paulo geralmente tem, e isso tem atrapalhado demais o tricolor paulista, tanto é que quando ele abre uma certa liderança, como aconteceu agora, a pressão pelo título é muito grande. E não é fácil uma equipe tão grande como o São Paulo ficar muito tempo sem ganhar título. Os anos pesam, a pressão pesa de maneira considerável. E uma equipe tão jovem como é o São Paulo, embora tenha jogadores experientes como o Daniel Alves, mas a espinha dorsal da equipe, muito jovem, Gabriel Sara, o Igor Vinícius, o Igor Gomes, entre outros jogadores jovens, tinha o Brenner, mas que agora foi vendido também, era um jogador jovem. Isso pesou muito quando o São Paulo abriu 7 pontos de diferença no Campeonato Brasileiro. Né? A pressão para lidar e a possibilidade do título, acho que deixou a equipe do São Paulo mentalmente muito fragilizada. Então, se o Crespo tiver tranquilidade para ele implementar, né, ou manter a filosofia de jogo do Fernando Diniz, mas trazer também, né, aqueles valores que ele acredita para o futebol e pensar um trabalho a longo prazo, o São Paulo promete uma temporada muito boa para esse ano de 2021, apesar do cenário difícil, de pandemia, o calendário sem tempo de descanso para os atletas. Então isso me faz ver o campeonato, a chegada do Holan ao Santos e principalmente a chegada do Crespo ao São Paulo, me faz não necessariamente ser um defensor do Campeonato Paulista, pelo contrário, né, como eu coloquei no primeiro momento, tenho muitas críticas a esse formato, a esse modelo, que talvez, em vez de contribuir para o futebol brasileiro, atrapalha muito mais. Mas eu estou assim, com uma expectativa grande, não agora, nos primeiros jogos,
mas ali da metade para o fim do campeonato, para ver como que vai estar o Santos do Holan e como que vai estar principalmente o São Paulo do Crespo, né? Então, a expectativa é para acompanhar os jogos dessas duas equipes tradicionais, futebol paulista e do futebol brasileiro, é muito grande. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço vocês, né? Esse é o primeiro vídeo aqui que eu posto no canal, né? Então, o canal é para, como eu mencionei anteriormente, espero que vocês gostem, né? Que vocês possam depois comentar se gostaram, se não gostaram. Acho que é importante também ouvir vocês com relação às críticas. E a ideia é que nós possamos, embora esse primeiro vídeo ficou muito na questão do campo e bola, mas nós possamos discutir toda uma cultura futebolística nesse canal. Então, um abraço para vocês. Se cuidem diante desse cenário de pandemia, se protejam as pessoas que vocês gostam, né, as pessoas próximas de vocês, que é muito importante nesse momento o cuidado um com os outros. Então, um abraço e até o próximo vídeo.